E se eu dissesse para vocês que bilhões de buracos negros estão atravessando a Terra neste exato momento? Que um telescópio que custou bilhões de dólares colocou em dúvida a principal teoria sobre a origem do universo? E que já foram encontrados sistemas em nossa galáxia onde vários planetas podem ser habitáveis? Parece ficção científica, mas esses são dados reais da ciência moderna. Neste vídeo, vamos entender o que aconteceria se um buraco negro aparecesse perto da Terra. Porque as descobertas de James Webb chocaram os astrofísicos. E o quão perto chegamos de responder à principal pergunta: estamos sozinhos no universo? Certa vez, o famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson disse animadamente que se um buraco negro nos visitasse, o sistema solar teria um dia ruim. Afinal, não há nada pior do que a capacidade de ser despedaçado até os átomos. Mas estamos acostumados a pensar que os buracos negros estão em algum lugar distante, em outras partes do universo. Mas e se um deles literalmente aparecer à nossa porta? O que aconteceria se um visitante indesejado do tamanho de 1 milímetro se instalasse perto da nossa Terra? Os físicos fizeram uma pergunta semelhante em 2008, quando o grande colisor de hadrons foi lançado. Naquela época, muitos cientistas, incluindo Stephen Hawking, temiam que essa maior invenção da humanidade pudesse criar vários buracos negros microscópicos que engoliriam tudo ao redor, e nós deixaríamos de existir para sempre. Além disso, esses estavam longe de ser os únicos problemas apontados e previstos pelos opositores do colisor. Já se passaram mais de 10 anos desde então. Se você está assistindo a este vídeo, isso significa que o grande colisor de hadrons está funcionando tranquilamente e não representa nenhum perigo capaz de destruir a Terra. Ou será que é só por enquanto? Na verdade, para criar um mini buraco negro, você precisaria de 10 elevado a 15 vezes mais energia do que o grande colisor de hadrons suporta. Mas além disso, mesmo que consigamos usar uma quantidade tão enorme de energia para criar um micro buraco negro, precisaríamos trabalhar com a quarta dimensão no espaço, que nesse contexto não é especialmente bem estudada ou compreendida. Mas vamos supor que, milagrosamente, conseguimos criar um buraco negro microscópico em nosso limitado e miserável mundo 3D. Tenho que desapontar aqueles que estão ansiosos pelo apocalipse. Isso vai ter que ser adiado por um tempo. Porque, nesse caso, o mini buraco negro provavelmente vai se evaporar instantaneamente graças à chamada radiação de Hawking. Afinal, os buracos negros não só absorvem energia, mas também a liberam. Dessa forma, o grande colisor de hadrons não representa nenhuma ameaça para nós. Pelo menos de qualquer forma, enquanto não aprendermos a usar grandes quantidades de energia e evaporarmos completamente, nós seguimos a quarta dimensão no espaço. No entanto, buracos negros microscópicos podem surgir mesmo sem o grande colisor de hadrons. O fato é que agora bilhões de buracos negros atravessam nosso planeta. Então, o que está acontecendo? Estamos condenados? E a Terra será em breve despedaçada por misteriosos objetos cósmicos? Relaxe, não é tão ruim assim. Pelo menos por enquanto. Afinal, nosso exército de milhões de buracos negros tem atacado o nosso planeta natal por bilhões de anos. Ao mesmo tempo, a massa individual de absorção de um buraco negro pode chegar a até 100 toneladas, mas seu tamanho não ultrapassa o de um átomo. Um diâmetro tão pequeno gera, consequentemente, um horizonte de eventos pequeno, uma linha hipotética além da qual o espaço se curva e o tempo, e a matéria começa a ser absorvida e despedaçada até os átomos. Por esse motivo, um mini buraco negro não conseguiria engolir nem mesmo as bactérias na nossa mesa de jantar. Mas mesmo que ele comece a se alimentar do nosso planeta natal, isso vai levar muito tempo. Na verdade, vários bilhões de anos. Até lá, a humanidade já deve ter sido extinta.
Caso contrário, a humanidade poderia ter achado outro lugar no universo para viver. Porém, há algo. Se o diâmetro de um mini buraco negro aumentar até um tamanho visível a olho nu, os acontecimentos serão completamente diferentes. Não vamos confundir sua cabeça com cálculos complicados do estranho mundo da física avançada. Mas, de acordo com os cálculos, um buraco negro com um diâmetro de 1 milímetro teria uma massa superior a 5 massas lunares, o que equivale a cerca de 11% da massa da Terra. A escala da influência de um buraco negro depende de onde ele está localizado. Na superfície da Terra, no centro do planeta ou, por exemplo, no quarto do cara que você odeia. Vamos supor que o monstro negro do tamanho de 1 milímetro esteja localizado na superfície da Terra. A esfera de influência do buraco negro é de cerca de 1/3 do raio da Terra, cerca de 2.120 quilômetros, o que levará a um aumento perceptível da gravidade total da Terra, o que, por sua vez, afetará a órbita da Lua. Ela se desviará de sua trajetória atual e começará a se mover em uma órbita elíptica. Mas se a Lua apenas mudar sua trajetória e sobreviver, nós e toda a matéria que estiver nas proximidades imediatas desse monstro enfrentaremos outro destino ainda mais terrível. Se estivéssemos por perto, seríamos despedaçados. E isso aconteceria tão rápido que nem teríamos tempo de piscar. Ao se instalar conosco, o buraco negro vai se mover deliberadamente para o centro da Terra, e nada nem ninguém poderá detê-lo. Sem obstáculos comuns, ele poderia engolir tudo e chegar ao centro da Terra em apenas 42 minutos. O monstro insaciável, atravessando o núcleo, chegaria ao outro lado da superfície levando mais ou menos o mesmo tempo. Mas o buraco negro também não vai parar. Se sua velocidade relativa for de pelo menos 12 km por segundo, ele vai orbitar a Terra junto com sua esfera de influência gravitacional. A cada volta, a Terra perde parte de sua massa. Assim, o buraco negro começou sua alimentação, engolindo a crosta e a maior parte do manto. Isso significa nossa completa destruição e o extermínio de toda a vida na superfície da Terra. Mas antes de engolir toda a vida, o buraco negro suaviza os cantos, aparentemente para facilitar a alimentação. Dessa forma, o gás será enrolado em uma espiral gravitacional, como o açúcar ao fazer algodão doce. Nosso planeta viraria apenas um disco quebrado de pedra quente. O material do disco formado vai gerar muito calor. Supõe-se que ele terá uma temperatura de cerca de 6.000 Kelvin, semelhante ao núcleo da Terra ou à superfície do Sol, porque o disco emitirá radiação, como se destacasse o buraco negro. Isso seria um espetáculo ao mesmo tempo surpreendente e assustador, porque o buraco negro, como um vampiro, teria sugado o brilho da energia do planeta. Os cientistas acreditam que o monstro cósmico levaria 5 bilhões de anos para finalmente devorar o nosso planeta. Nesse período, a massa da Terra aumentará bastante. Mas a forma do planeta que conhecemos mudará até ficar irreconhecível. Provavelmente isso seria parecido com a queda da lendária Pompeia, que foi destruída pela lava ardente, só que em escala cósmica. Em apenas algumas horas, o belo e densamente povoado planeta azul se transformará em um pedaço inabitável do espaço, onde reinarão apenas a crosta em destruição, a lava e os gases quentes. O sumiço da Terra, naturalmente, não passará despercebido. O cinturão de asteroides será destruído, o que levará a colisões frequentes durante 1 milhão de anos no Sistema Solar. Para completar o caos, não haveria lugar para a vida, que simplesmente se tornaria impossível. Por enquanto, isso são apenas suposições e teorias terríveis, mas elas ainda estão distantes de nós. De qualquer forma, a humanidade, daqui a 5 bilhões de anos, pode começar a construir a Arca de Noé e se mudar para algum outro planeta. E talvez em outra galáxia, porque está longe de ser um fato que o Sistema Solar possa sobreviver por tanto tempo.
Mas agora você pode tranquilamente permitir que bilhões de mini buracos negros penetrem em você, sem medo de que os átomos sejam destruídos. Embora isso vá parecer impressionante. Você gosta de sair da sua zona de conforto? Você sabia que pode sair dela não apenas mudando de emprego ou de lugar para morar? O fato é que, após a entrada do telescópio James Webb na arena espacial, a astrofísica ortodoxa chegou mais perto do que nunca de um fracasso grandioso. Este instrumento óptico de última geração tem uma supercapacidade impressionante de enxergar tão profundamente no universo, onde nenhuma lente de qualquer telescópio criado antes conseguiu alcançar. O que James Webb viu a uma distância de quase 14 bilhões de anos-luz, ou seja, nos primórdios do surgimento do macrocosmo, as primeiras descobertas dele já demonstraram que o conhecimento habitual sobre as possíveis formas de surgimento do nosso mundo é apenas um colosso com pés de barro, prestes a desmoronar. Mas isso não é assustador. Quem sabe, talvez sobre seus escombros surja uma nova teoria mais plausível. Nas escolas e universidades, inevitavelmente conhecemos teorias amplamente aceitas que pretendem explicar o surgimento da humanidade ou do universo. Isso não é surpreendente, afinal, essa questão nunca perderá sua relevância. Basta lembrar da engenhosa teoria de Charles Darwin. Dizem que no final da vida, ele, assim como Gogol, pretendia destruir todas as suas obras. E antes de tudo, seu trabalho grandioso, A Origem das Espécies, considerando-o absurdo. Embora alguns considerem essa história uma lenda urbana, de qualquer forma, a catastrófica falta de base de evidências não impediu que ministérios de todos os tipos ainda incluam o darwinismo nos programas escolares e universitários. Atualmente, algo semelhante está acontecendo com a teoria do Big Bang. Ela simplesmente está desmoronando, e o culpado disso é o telescópio James Webb. O que é esse telescópio que já se tornou lendário? James Webb não é um simples telescópio de Galileu, mas sim um observatório orbital infravermelho de proporções gigantescas. Só o seu espelho tem 6,5 metros de diâmetro. Esse aparelho colossal foi criado para buscar exoplanetas e discos protoplanetários, estudar de forma mais detalhada os mundos aquáticos, o sistema solar e seus pequenos corpos, além de olhar o mais longe possível para o passado e, finalmente, tentar entender a razão do surgimento do ser. E James Webb está cumprindo sua missão com excelência. Desde o inverno de 2022, ele envia fotos bastante nítidas de planetas potencialmente habitáveis, que possuem água e dióxido de carbono na atmosfera, imagens de gigantes gasosos e nebulosas, nos braços das quais se formam protoestrelas. Mas a descoberta mais importante que esse telescópio incrível fez diz respeito às galáxias. E isso já lançou as bases para uma futura revolução cosmológica. O que sabemos em geral sobre galáxias? Elas podem ter forma de elipses, espirais, algumas se parecem com lentes ou possuem uma barra. Algumas galáxias, em comparação com outras, são muito pequenas e são chamadas de anãs. E também existe um tipo de objeto que não se encaixa em nenhuma das classificações. Em resumo, é uma família muito diversificada. Em uma dessas galáxias, chamada Via Láctea, nós vivemos. Na teoria do Big Bang, as galáxias ocupam um papel significativo. Acredita-se que elas surgiram não antes de 5 bilhões de anos, após a misteriosa detonação do ponto de singularidade. Mas James Webb fez os cientistas duvidarem disso. O que é a teoria do Big Bang, se falarmos dela em uma linguagem simples? Há cerca de um século, astrônomos notaram que as estrelas pareciam se afastar de nós em várias direções. A que conclusão chegaram com isso? Algo deve ter dado um impulso significativo a esse processo. Gradualmente, os cientistas, por meio de cálculos indiretos, chegaram à conclusão de que, há cerca de 14 bilhões de anos, de um ponto de singularidade infinitamente pequeno e quente, nasceu algo monstruoso. Como resultado, a matéria começou a se expandir de forma incontrolável, surgindo as primeiras estrelas, compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Após milênios, elas explodiam gradualmente, preenchendo o espaço com metais pesados produzidos por meio da fusão nuclear, a partir dos quais, por sua vez, se formavam estrelas de nova geração. Em seguida,
Os astros se uniam em galáxias e tudo isso era acompanhado por uma expansão permanente do espaço. Posteriormente, esse longo cenário foi chamado de teoria do Big Bang. Mas será que ela está correta? Tudo no universo tem uma evolução. Já mencionamos a evolução estelar acima, mas as galáxias também têm etapas regulares de desenvolvimento. Se acreditarmos nos teóricos do Big Bang, nos primeiros bilhões de anos após o surgimento do nosso universo, as galáxias simplesmente não poderiam se formar, sem contar conglomerados com várias estruturas. Além disso, nas estrelas das galáxias primitivas, não poderia haver nada além de hidrogênio, hélio, lítio e possivelmente berílio. Esses elementos, segundo as estimativas dos cientistas, surgiram durante o Big Bang, literalmente do nada. Mas James Webb destruiu completamente essas teorias. Ele conseguiu chegar às origens da formação do universo e viu lá algo totalmente diferente do que era esperado. A mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, os cientistas viram galáxias bastante maduras, com alta metalicidade e uma enorme quantidade de estrelas. Isso simplesmente não poderia acontecer, mas não se pode discutir com provas fotográficas. O que isso significa? Resumindo, ou o universo é muito mais antigo e o processo de formação de estrelas metálicas e seus aglomerados aconteceu muito antes, ou a teoria do Big Bang simplesmente não se sustenta. E esse tempo todo nós acreditamos em uma ilusão. Teremos que olhar ainda mais longe para confirmar se essas afirmações são verdadeiras. E ainda assim encontrar galáxias pioneiras, esféricas ou elípticas. James Webb atualmente combina com sucesso as funções de telescópio e máquina do tempo, algo sonhado por escritores de ficção científica por muito tempo. Seu olhar vai cada vez mais fundo no universo em busca da verdade cosmológica, procurando objetos que há muito deixaram de existir. Mas o que ele encontrará nessa escuridão mais antiga que a própria antiguidade? É evidente que o cosmos está cheio de mistérios que nem sempre correspondem às nossas ideias. Poucos sabem o que astronautas que foram à Estação Espacial Internacional ou pousaram na Lua preferem manter em silêncio. Talvez eles tenham visto algo que tornou sensato encerrar a missão lunar por tempo indeterminado. E agora não estamos falando do efeito Solaris, com suas alucinações vívidas, onde supostamente o próprio universo se comunica com o ser humano, mas sim de outros eventos, mais reais. Não divulgaremos teorias não verificadas, apenas citamos que alguns astronautas, após anos, revelam fragmentos de informações confidenciais. Por exemplo, em 1977, George Leonard escreveu um livro no qual incluiu fotos da NASA mostrando objetos estranhos localizados na superfície da Lua. O autor dizia que as fotos eram autênticas e estavam sendo escondidas do público pelo governo americano. Que objetos eram esses? Ruínas de algumas construções antigas, possivelmente erguidas por uma civilização há muito extinta. Só em 1996, representantes da NASA deram uma coletiva de imprensa sobre esse assunto, onde tiveram que dar explicações detalhadas para evitar um escândalo. No entanto, vamos voltar às galáxias antigas e às descobertas estranhas de James Webb. Os astrônomos evolucionistas ficaram simplesmente chocados com o que o telescópio enviou. Segundo a teoria ortodoxa, é impossível que as primeiras galáxias tivessem tantas estrelas e todos os elementos da tabela periódica em sua composição. Isso é mais ou menos o mesmo que aconteceu com o registro paleontológico que deveria comprovar a teoria de Darwin. Nas escavações, arqueólogos sempre achavam ossos de animais e aves já formados. Mas onde estão os elos intermediários e formas de transição que não se pareçam com esta ou aquela criatura e mostram claramente o processo evolutivo? Eles são raros, mas isso não incomoda os cientistas. Se extrapolarmos essa situação para o campo da cosmologia, acontece o mesmo com as galáxias. Os estágios da evolução estelar e galáctica continuam valendo. Por isso, agora os astrônomos estão completamente confusos. Muitos deles não têm certeza e se perguntam: será que fizeram alguma coisa certa? Ou será que tudo o que era tido como verdade é só ficção? Parece que já é hora de convocar uma conferência mundial e derrubar o modelo do Big Bang, pois a teoria não resistiu às críticas. Mas ninguém pretende fazer isso. Por quê? A teoria do Big Bang é o fundamento.
Se ela for destruída, todo o edifício construído ao longo dos anos, com conceitos familiares, desmoronará. Cientistas de todo o mundo optaram por outro caminho. Eles planejam revisar os algoritmos de formação estelar e os processos evolutivos que dão origem às galáxias. Para eles, é mais fácil ceder uma parte do que tudo. Claro, depois de provas tão óbvias apresentadas pelo James Webb, os criacionistas se mobilizaram imediatamente, substituindo os evolucionistas e tirando-os de cena. Os representantes desse ensinamento acreditam firmemente que o universo e tudo nele surgiu por meio de um ato de criação. Ou seja, foi criado por um ser superinteligente, conhecido por vários nomes. Mas em que pilares se sustenta a ideia do Big Bang? Primeiramente, sempre se cita o ponto de singularidade, sobre o qual até físicos quânticos têm ideia vaga. Como, pelo amor de Deus, é possível imaginar e ainda mais descrever um objeto de densidade e temperatura infinitas? Por um lado, tudo parece lógico. Uma explosão deve ter um epicentro. No entanto, preste atenção a uma característica especial. Se observarmos as galáxias da superfície da Terra ou da órbita do nosso planeta, veremos que esses objetos estão se afastando da Terra em todas as direções. Então, nosso planeta é o centro do universo, o lugar onde estava aquele ponto de singularidade? Mas isso é um absurdo. Se você, como observador, chegasse a qualquer outro planeta, veria a mesma coisa. As galáxias também estariam se afastando de você em diferentes direções. O que isso significa na prática? Muito provavelmente, se o Big Bang realmente existiu, ele não aconteceu em um ponto específico. O próprio espaço se expandiu, literalmente cada um de seus pixels. Por exemplo, o professor e astrofísico da Universidade da cidade de Oslo, Ari Haklev, acredita que a região de onde começou a expansão é chamada de ponto apenas de forma condicional, para facilitar o entendimento. Por isso, não devemos levar isso ao pé da letra. Quais outros pressupostos são necessários para que a teoria do Big Bang exista de forma viável? É uma bobagem. Apenas duas coisas hipotéticas: energia escura e uma partícula chamada inflaton. Ambos os componentes também pertencem à teoria e à fantasia semi-científicas. Foi justamente o inflaton, segundo os adeptos da teoria do Big Bang, que assumiu a responsabilidade pela expansão relâmpago do universo microsegundos após o evento fatídico. Alguns astrofísicos acreditam que o inflaton nada mais é do que o lendário bóson de Higgs, ou, popularmente, a partícula de Deus, que foi procurada durante muitos anos, no CERN, um dos maiores laboratórios de física de altas energias, dedicado à pesquisa nuclear. Quanto à energia escura, essa substância hipotética foi introduzida especificamente na fórmula matemática para explicar a expansão acelerada do universo. Então, o que há de verdadeiro e real nessa teoria? Se formos analisar, então, a explosão não foi uma explosão propriamente dita. Consequentemente, esse fenômeno não teve um epicentro, muito menos concentrado em um ponto específico. Na verdade, o início da teoria do Big Bang é o seu ponto mais fraco. Além disso, o inflaton e a energia escura são, literalmente, duas incógnitas, inseridas artificialmente na tentativa de criar uma teoria coerente. No entanto, os cientistas não prestam atenção a isso, considerando esses pontos insignificantes, já que todo o resto, em princípio, se encaixa no esquema desenvolvido. E então apareceu James Webb e o destruiu completamente. Isso é apenas uma questão de tempo. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas na verdade, até bem recentemente, a humanidade não sabia se existiam planetas além do sistema solar. Agora, graças às tecnologias modernas, a situação mudou significativamente. Atualmente, sabemos sobre 5.300 exoplanetas fora do nosso sistema planetário, um enorme campo para pesquisas. No início do estudo de objetos além do sistema solar, primeiro descobrimos grandes planetas, gigantes gasosos, e depois, com o tempo e o avanço das tecnologias, passamos a observar exoplanetas que, em muitos aspectos, são semelhantes ao nosso planeta. Até agora, cerca de 50 já foram descobertos. Na verdade, atualmente conhecemos poucos planetas que estão na zona habitável, o que teoricamente permite o surgimento da vida. No entanto, a situação está mudando. O espaço está gradualmente revelando seus mistérios para nós.
É por isso que estamos descobrindo cada vez mais mundos onde organismos vivos podem potencialmente surgir. Que mundos são esses? Na galáxia Via Láctea, existem pequenos sistemas com estrelas no centro, muito parecidas com o Sol. Apesar disso, é improvável encontrar um planeta habitável nesses sistemas, pois a maioria dos objetos lá tem temperaturas extremamente altas. No entanto, se a estrela principal do sistema for mais fria, a zona habitável fica mais próxima da própria estrela. E a uma distância de 23 anos-luz do nosso planeta, na constelação de Escorpião, encontra-se o sistema estelar triplo Gliese 667. O interessante nela é que, na zona habitável de uma das estrelas de baixa massa, há vários planetas rochosos, onde a vida pode potencialmente surgir. Este é o primeiro sistema descoberto com essa característica. Em Gliese 667 há 3 estrelas. A maior delas se chama Gesta 667A e pertence à classe das estrelas da sequência principal do tipo K. O nível de luminosidade dessa estrela é 88% menor do que o do Sol. Ao mesmo tempo, a massa da GJ 667A é de 73% da massa do Sol. A segunda estrela do sistema é a anã laranja avermelhada GJ 667b, que também é do tipo K. A luminosidade da estrela é 95% menor. Процентов ниже уровня светимости Солнца. O terceiro astro apresenta um interesse especial para nós, que foi chamado de Gliese 667c. Ela pertence às anãs vermelhas do tipo M, cuja massa é 1/3 da massa do Sol. O nível de luminosidade dessa estrela é muito baixo e representa pouco mais de 1% da luminosidade do Sol. Pode parecer uma estrela fria e pouco brilhante, mas ela possui uma quantidade relativamente grande de planetas. Nos estágios iniciais das pesquisas do sistema Gliese 667c, acreditava-se que havia apenas 3 exoplanetas lá. No entanto, com o passar do tempo, quando foi possível processar uma quantidade maior de informações, descobriu-se que, na verdade, há 6 planetas. E o mais interessante é que metade deles, ou até mais, pode ser habitável. E aqui estamos falando de 3 ou 4 planetas. Só pare e pense nisso. Esses planetas podem ser chamados de superterras. São planetas cuja massa é significativamente menor do que a dos gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, mas ainda maior do que a da Terra. Uma superterra pode formar uma camada atmosférica, o que pode criar condições favoráveis para o surgimento de organismos vivos. Esses planetas se formaram principalmente a partir de rochas, às vezes com algumas misturas de gelo. Vamos nos aprofundar na mais próxima, Gliese 667c, o planeta chamado Gliese 667cb. O período de rotação ao redor da sua estrela é de 7 dias. A massa do planeta excede em mais da metade a massa da Terra. A camada atmosférica de Gliese 667cb é muito densa e a superfície é extremamente quente. A temperatura lá é de cerca de 200 graus Celsius. Os planetas onde a vida pode potencialmente surgir estão localizados a uma distância maior de sua estrela. A massa deles supera a da Terra. Depois de Gliese 667cb, vem o planeta Gliese 667cc, e ele está no início da zona habitável. O planeta completa uma volta ao redor de sua estrela em 28 dias. A massa de Gliese 667cc é quase 4 vezes maior do que a da Terra. E o raio é quase 2 vezes maior do que o raio do nosso planeta. O índice de similaridade com a Terra é de 0,85. E esse é um valor muito alto. Como a estrela Gliese 667c tem uma luminosidade relativamente baixa, a zona habitável fica próxima a ela. Isso é aproximadamente de 0,1 a 0,23 unidades astronômicas. Por exemplo, a Terra está localizada a uma distância de 1 unidade astronômica do seu astro. Se o Sol fosse 10 vezes mais fraco, a Terra seria totalmente coberta de gelo. No caso de Gliese 667cc, a distância até sua estrela é de cerca de 0,12 unidades astronômicas.
Muito provavelmente o planeta está em acoplamento de maré, ou seja, ele sempre estará voltado para sua estrela com o mesmo lado. Isso terá um impacto significativo no clima do exoplaneta, pois haverá grandes variações de temperatura entre o lado iluminado e o lado escuro. Apesar de a quantidade de luz que Gliese 667 cc recebe ser menor do que a da Terra, devido ao espectro infravermelho, pode haver energia suficiente para que o clima ainda seja mais ou menos confortável para organismos vivos. No entanto, atualmente não sabemos se o exoplaneta possui uma camada atmosférica e, se for o caso, será necessário descobrir sua espessura e densidade. Com base nesses dados, poderíamos descobrir a temperatura aproximada na superfície. Vamos supor que a atmosfera presumida de Gliese 667 cc tem as mesmas características da atmosfera da Terra. Isso ajudaria a suavizar mais ou menos as variações de temperatura causadas pelo bloqueio de maré. Bem, nada mal. Estando no sistema da estrela Gliese 667c, seria possível ver tanto Gliese 667 a quanto Gliese 667b. Embora elas estejam a uma distância de cerca de 230 unidades astronômicas, alguns problemas surgem com a estrela principal do sistema. Infelizmente, podem ocorrer fortes explosões de radiação na estrela Gliese 667c. Levando em conta o fato de que o exoplaneta está bastante próximo da sua estrela, todos esses processos podem afetar negativamente a vida potencial. Em Gliese 667, a massa do exoplaneta influencia diretamente a probabilidade e o processo de surgimento da vida. E tudo isso porque a massa determina como será a aceleração gravitacional da queda livre. Planetas rochosos mais massivos terão uma aceleração gravitacional maior, o que implica objetos mais massivos na superfície de um exoplaneta. O mesmo vale para a atmosfera. Quanto maior sua massa, maior a pressão atmosférica. E os organismos vivos, caso algum dia surjam em Gliese 667 cc, ou caso já tenham surgido, provavelmente não serão parecidos com os da Terra, já que eles vão se desenvolver em condições completamente diferentes. Será um mundo totalmente novo e surpreendente. Vamos falar também sobre outros planetas potencialmente habitáveis, mais especificamente sobre Gliese 667ce e Gliese 667c. Eles estão ainda mais distantes de sua estrela, e seria lógico supor que lá não há nenhuma chance para o surgimento da vida. Afinal, a energia recebida simplesmente não seria suficiente. No entanto, se a atmosfera desses planetas for muito densa, isso aumenta as chances de serem habitáveis, já que o calor ficaria retido lá por muito mais tempo. Na verdade, é uma grande sorte termos conseguido encontrar um sistema com tantos planetas potencialmente habitáveis. Na verdade, no sistema solar é só a Terra, mas aqui são 3 ou até 4 planetas. Vamos analisar com mais detalhes o que realmente torna um planeta adequado para o surgimento de organismos vivos. Antes de tudo, é a quantidade suficiente de luz que é necessária para a formação de um clima ideal. Precisamos determinar a que distância o planeta deve estar para que a quantidade de luz recebida seja suficiente, nem mais nem menos. Nós determinamos a zona habitável, ou seja, na verdade, 2 limites. No caso do sistema Gliese 667c, o limite da zona habitável mais próximo está a uma distância de aproximadamente 0,126 unidades astronômicas, enquanto o limite mais distante está a uma distância de 0,250 unidades astronômicas. Existem exoplanetas que se encontram exatamente nessa zona. Pode haver água líquida, o que, é claro, também é importante para o surgimento da vida. Se o planeta estiver localizado no limite mais próximo, há o risco de que a água evapore rapidamente e ocorra um efeito estufa. Se o objeto estiver no limite mais distante, sua superfície pode ficar completamente coberta de gelo. É por isso que, quando se trata do surgimento de planetas potencialmente habitáveis, é necessário haver equilíbrio. No início do vídeo, dissemos que no sistema Gliese 667c há 6 planetas. No entanto, em 2013, durante as pesquisas,
foi levantada a hipótese de que, na verdade, existem 7 planetas. O possível 7º planeta foi chamado de GJ 667CH. Ao mesmo tempo, é mais provável que ela esteja fora da zona habitável, mais próxima da sua estrela principal. Isso significa que, por causa das temperaturas muito altas, não há espaço para organismos vivos ali. No entanto, ainda assim, restam para nós 3 ou 4 exoplanetas potencialmente habitáveis no sistema. Com o avanço da tecnologia, com o surgimento de telescópios potentes e sondas de pesquisa, cada vez mais oportunidades se abrem para nós no estudo do espaço. E temos certeza de que ainda há muitos sistemas planetários pela frente, onde existem planetas habitáveis. E você concorda com isso? E o que você acha? Existe vida em algum exoplaneta do sistema GJ 667c